Boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. Estamos aqui hoje, eu, Dr. Conrado, a quem vou me reservar o direito de chamar de só Conrado, pela amizade que a gente tem. E a gente vai iniciar aqui uma aula hoje, um curso, uma palestra, onde a gente tem o objetivo de esclarecer algumas coisas e trazer uma maior uniformidade para o estado do Pará nos procedimentos. A gente vai abordar a restauração e suprimento, vamos trazer algumas novidades que estão correndo aqui institucionalmente, e depois vamos para os provimentos 151, o 2 e o 3. Vou falar um pouquinho sobre as regras aqui da reunião de hoje. A gente não vai abrir para perguntas orais, porque senão a gente vai se estender muito. Mas se vocês quiserem colocar as perguntas no chat, nós vamos anotar todas, e à medida que a gente puder, já responde aqui hoje o que puder, e as outras que não conseguirmos responder, ou pelo tempo, ou porque talvez não saibamos também, a gente encaminha para a nossa assessoria. Por falar em assessoria, eu queria aqui, junto com o Conrado, ressaltar o nosso serviço de perguntas e respostas da ANOREG e dos institutos membros, que é direcionado a todos vocês, independente de serem associados ou não à ANOREG, em que pese eu achar que todos deveriam estar associados, já faz tempo. Então, só para reforçar para vocês que é muito importante vocês utilizarem esse serviço. Por quê? Porque, às vezes, os membros da diretoria, ou os colegas que nos ajudam, que tem muita gente que está sempre disposto a ajudar, às vezes não consegue fazer aquela resposta ali, porque também está ali no meio do seu cartório com as suas coisas. Então, utilizem mais esse serviço do perguntas e respostas da ANOREG e dos institutos membros. A gente disponibilizou nos grupos como que é o procedimento para fazer. Lá no site cartoriosdopará.com.br é importante ressaltar que a gente tem lá o compilado dessas respostas e também estamos compilando a jurisprudência estadual no que concerne a matéria notarial e registral. Posso começar com restauração e suprimentos? Eu queria saber primeiro se todos vocês estão ouvindo bem, se o áudio está bom, se vocês puderem me sinalizar com joinha ou no chat se está ok. Ok? Tá bom. Ok. Vamos lá. Pessoal, vou falar aqui da questão da restauração e suprimento. Por que a gente resolveu fazer um apanhado sobre isso? Porque a gente percebe aqui nas associações, com as perguntas que a gente recebe, com os ofícios que a gente recebe, que existe ainda uma falta de uniformidade quando vai fazer uma restauração e suprimento. Primeiro ponto, a gente sabe que tem algumas cidades que já têm autorizado, por meio de algum provimento, a restauração e o suprimento extrajudicial. Estamos com um expediente em trâmite na corregedoria, onde ela nos ouviu sobre a possibilidade da restauração e suprimento extrajudicial, ou seja, administrativo, realizado diretamente perante o cartório, sem a participação do judiciário, que a gente entende que vai otimizar muito a vida das pessoas e o nosso serviço. Então, a gente está com esse expediente em andamento. Tivemos alguns contatos com a corregedoria, eles nos ouviram, a gente dialogou bastante. Eu acredito que vai sair um provimento bem bacana para todos nós. E acho que vai ser um provimento que, se sair da forma como a gente tem dialogado, pelo menos, ele vai ser inédito, porque ele vai trazer algumas coisas que nenhum provimento traz expressamente. Então, vai ajudar na uniformidade. Mas aqui hoje eu vou falar sobre as restaurações e suprimentos, que hoje, no atual estágio, no estado do Pará, em regra, depende da autorização judicial, depende do juiz. Então, quando a gente recebe um mandado judicial para fazer uma restauração e um suprimento, qual é o procedimento? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro que a restauração, ela é aquele caso que se dá quando não se encontra, se extraviou, se perdeu, ou de alguma forma não se encontra mesmo, ou o assento, ou o livro. Então, tem lugar aí a restauração, vai se reconstruir algo do zero. O suprimento, ele já existe quando no assento ele tem algumas informações que estão faltantes, incompletas. Então, por isso que a gente fala que vai suprir, vai acrescentar aquela informação que está faltando.
Então, essa é a diferença da restauração e suprimento. Um vai nascer tudo de novo, desde o zero, e o outro vai completar, vai suprir alguns dados que estão faltando. Primeira coisa que eu acho importante falar, que às vezes a gente ainda vê dúvida, tanto o suprimento quanto a restauração, eles são cabíveis tanto para o nascimento, para o casamento, para o óbito, e também para os atos do livro E, isso é importante falar. A outra situação que a gente queria falar e tentar uniformizar é que a gente percebe que alguns cartórios não fazem a restauração no livro corrente, no livro que está em andamento no cartório. E é necessário que a restauração se faça no livro corrente. Então, mesmo que você tenha um livro lá, sei lá, um livro X, que tem uma folha lá que você conseguiria fazer aquela restauração ali, você não vai fazer aquela restauração ali. Então, vamos supor que a folha 101 lá está toda em branco e você poderia fazer na sua cabeça a restauração naquele livro antigo. Não é esse o procedimento. A restauração ela tem que ser feita no livro corrente. É a primeira coisa que é importante a gente tentar uniformizar. Parar de fazer restauração em livro antigo, mesmo que tenha folha lá disponível para fazer. Com remissões recíprocas. O que é isso? Isso é extremamente importante, especialmente para novas gestões, novas administrações que venham depois naquele cartório. Por quê? Acontece o seguinte, você tem um assento, vamos supor, que ele está precisando de restauração. Ele tem uma parte da folha que está rasgada e tal, ou alguma coisa que você entende que ele precisa de restauração. Ele não é caso de suprimento, ele é restauração, precisa ser restaurado. No seu entendimento, ele precisa ser restaurado. Aí você faz a restauração. Vem o mandado, você faz a restauração. Hoje, com o mandado só, ou em algumas cidades, você já tem a possibilidade de fazer extrajudicial. Você faz a restauração desse assento. E você não coloca nenhuma comunicação, nenhuma remissão naquele livro antigo, na folha antiga. O que isso pode gerar? Essa falta dessa remissão. Futuramente, um outro escrevente vai emitir uma certidão, alguma coisa, ele pode entender que aquela folha que está rasurada, e se não tiver nenhuma comunicação ali, ele vai emitir uma certidão dali. Então, é muito importante que sejam feitas as remissões recíprocas. No assento que está sendo restaurado, vocês colocarem uma anotação informando que aquele assento foi objeto de restauração conforme mandado judicial, blá, 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 e hoje encontra-se no livro X, folha X, termo tal. Isso é muito importante fazer, porque não tem risco daquela folha que está sendo restaurada, aquele assento que está sendo restaurado, ser objeto de uma segunda via, por exemplo, ou de alguma averbação futura, ou anotação por um outro colaborador, ou até mesmo outro oficial, que entenda que aquela folha não precisa de restauração, porque acontece. Então, é muito importante fazer essa remissão recíproca, mencionando que aquele assento foi objeto de restauração e hoje ele encontra-se no livro tal, folha tal, termo tal. O assento que vai ser restaurado, ele vai ganhar uma matrícula corrente. Ele vai ganhar uma matrícula corrente. Ele vai ganhar uma folha corrente, um livro, e o livro vai ser o livro corrente. E o que é importante ali? Você também fazer menção no assento, que aquele assento ele é objeto de restauração, conforme o processo tal, ou procedimento administrativo, nos casos da cidade, que já autoriza. E na certidão, quando for emitida desse livro, desse assento que foi restaurado, precisa constar na observação que aquele assento é objeto de restauração, que o assento original constava no livro tal, folha tal, termo tal. Por que isso é muito importante? Porque o registro civil, ele é essa cadeia toda interligada. A gente precisa fazer que esse quebra-cabeça se monte. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a pessoa que vai emitir o RG, se ela vai ter dificuldade, se você não fizer constar na certidão essa informação, ela vai ter dificuldades de explicar por que a certidão de segunda via dela, agora, a certidão dela de nascimento, ou casamento, ou óbito, seja lá o que for, ela está em outro livro, outro termo e outra folha. Então, o que a gente orienta é que no assento que está sendo restaurado,
se faça a remissão recíproca, dizendo que foi objeto de restauração, e no assento corrente, o novo que você vai fazer de restauração, isso também seja mencionado, os dados, no caso do mandado judicial, ou nas cidades que já têm provimento. Por exemplo, Alenquer, onde eu sou interina, a gente tem um provimento lá, que inclusive a gente fez muito com base num provimento que foi feito, eu não sei se o Pedro está presente, mas com base num provimento que ele construiu com o juiz corregedor dele, eu acho que, não sei se é Óbidos ou Curuá, não lembro. Enfim, então a Alenquer tem um provimento que autoriza restauração e suprimento extrajudicial. Então a gente menciona todos esses dados no assento que você vai fazer a restauração, e você tem que mencionar isso, e na hora da certidão ser emitida, é importante que no campo da observação da certidão, você mencione que aquele assento é objeto de restauração, tal, e que que o assento original constava no livro tal, folha tal, termo tal. Porque daí lá no órgão onde ele vai emitir os documentos de segunda via, vai dar para entender o porquê que é um novo livro, porquê que é uma nova folha, porquê que é um novo termo. Então, essas remissões recíprocas precisam ser feitas para a gente conseguir ter uma uniformidade aqui no Estado. Eu estava falando com o Conrado hoje, ele deu uma dica muito importante sobre o sistema, não foi? Sim, Moema. Quando essa ordem judicial chega ao cartório, para que a gente possa cumpri-la, no nosso sistema, nós usamos de Maria, né? Acho que outros sistemas também têm isso. Você vai fazer uma marcação, vai ter um lugar ali que você vai marcar que você está cumprindo esse mandado de restauração ou de suprimento por uma sentença judicial. Aí você marca esse campo para que aí, na hora da transmissão dessa segunda via, né, o CIRC e o CRC também entendam que isso trata-se de segunda via e não a primeira via de registro. Então, o próprio sistema nosso, ele faz essa diferenciação. É o que eu ia aconselhar vocês, como a gente tem sistemas diferentes, o meu, por exemplo, não tem isso. Eu vou abrir um chamado para pedir que abra um campo, na hora que a gente vai lavrar um registro, que se trata de uma restauração, que tenha lá para marcar a restauração. Eu achei muito interessante essa ideia. Então, eu acho muito importante a gente também fazer isso com os nossos sistemas, porque eu sei que eles mudam de um para outro. De um cartório para outro. A outra coisa que eu queria falar é que é muito importante que, sempre que possível, o oficial de registro civil ou seu preposto, eles façam a consulta no banco de dados e sistema eletrônicos para se certificar quanto à inexistência de duplicidade de registro a ser restaurado. Isso é bem importante. Falo por experiência própria, já aconteceu comigo. Então, assim, utilizem a CRC para pesquisar, e façam essa pesquisa antes de fazer uma restauração. Não só restauração, né? Registro tardio também é muito recomendado que isso seja feito, altamente recomendado. Então, eu acho assim que dos procedimentos de restauração e que a gente queria falar, dessa importância de ser feito no livro corrente a restauração, de não deixarem de fazer remissões recíprocas e de não deixarem de informar na certidão emitida que aquilo ali se trata de um registro restaurado, que o original estava na folha tal, o livro tal, o termo tal. Porque vai mudar o livro, a folha, e o número da matrícula vai mudar. Então, para a pessoa conseguir remitir os seus documentos, elas precisam ter essa informação lá na hora. Bom, eu vou passar para o Conrado aqui, para ele entrar nos provimentos. Tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer a nossa presidente Moema, doutora Moema, quem também eu vou tomar a liberdade de chamar de Moema por agora, para facilitar até. Queria agradecer também a presença de nossos amigos registradores civis e colaboradores aqui, tanto na forma presencial como na forma virtual. Queria deixar nosso abraço e estamos sempre à disposição. E também, Moema, lembrar que esse auditório foi pensado para fazer nossas reuniões, nossas assembleias e também esses nossos treinamentos para que possam atingir todos os registradores em todo o estado do Pará, né? Para que a gente possa divulgar mais o conhecimento e para que isso seja acessível para todos.
Primeiramente, gostaria de falar que é muito difícil essa atualização constante. Queria também confessar para vocês que eu nem estava acabando de terminar de ler o provimento 149, que foi feito em agosto agora, e já surgiram agora 3 novos provimentos, né, o 151, 152, 153, que vieram reformar o nosso provimento 149. Em menos de um mês já tem 3 provimentos novos. É difícil, mas é daquelas coisas que a gente tem coisas que a gente quer fazer e tem coisas que a gente tem que fazer. Eu me coloco que essa é uma delas. A nossa exposição hoje aqui, a gente não vai adentrar muito a aspectos doutrinários. Em primeiro, a gente vai fazer uma abordagem bem prática. Em primeiro lugar, a primeira abordagem prática é alertar os nossos associados que existem esses 3 provimentos em vigor. E a gente vai discorrer brevemente sobre as principais mudanças que tiveram nesses provimentos. E, por fim, tentar padronizar, como a Moema falou há pouco, para a gente poder ter no Pará todo um mesmo, que não a mesma aplicação uniforme, que cada registrador tem sua liberdade, mas que a gente possa padronizar o mínimo possível. Então, como eu disse anteriormente, o máximo possível. Muito boa a intervenção. Então, como eu disse anteriormente, foram publicados 3 provimentos novos que dizem respeito diretamente ao registro civil, o 151, 152, 153, e eles vão alterar a legislação das corregedorias. Em todos esses provimentos, ao final do provimento, tem um texto que está reproduzido em todos. Então, vou ler para vocês, que ele fala assim: as corregedorias gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão promover a revogação ou adaptação das normas locais que contrariem as regras e diretrizes constantes nesse provimento. Então, o que é isso? Antes, sempre há dúvida: qual aplica o provimento estadual, aplica o provimento federal, aplica a lei? Não, esse provimento, todos esses 3 vieram tentar padronizar nacionalmente esses dados constantes desses provimentos. Então, vamos ter uma uniformização nacional acerca do prenome gênero e acerca do prenome e também do sobrenome. O primeiro provimento que a gente vai falar é o 151, de 26 de setembro de 2023, ele vai falar de natimorto, do nascido vivo, que morreu logo após, e também do procedimento para promoção de registro de nascimento de criança em caso de omissão. Ele inseriu alguns artigos nesse provimento, e ele vai falar ali do natimorto, no artigo 479. A primeira coisa que ele fez nesse artigo é que haviam, em vários estados, já algumas normativas que falavam da possibilidade de se você dar o nome ao natimorto. Isso tinha no Código de Normas de São Paulo, de Minas, aqui na região metropolitana de Belém. Nós tínhamos uma recomendação do Ministério Público que facultava os pais a dar o nome ao natimorto, só que agora ele veio trazer de forma expressa e de maneira nacional que os pais podem dar o nome ao natimorto. Então, isso agora é uma regra nacional. Ele também deixa expresso que poderia gerar alguma dúvida, se gera CPF ou não para esse natimorto. É expresso hoje que não gera CPF. E também trouxe a possibilidade nesse provimento, trouxe a possibilidade que você possa fazer a verbação posterior do registro. Muitas vezes os pais não registravam o nome do filho, do feto que nasceu morto, do óbito fetal, e posteriormente a gente não sabia se a pessoa quisesse dar um nome, poderia fazer, pode ou não. O provimento veio espancar qualquer dúvida e veio deixar claro que é possível fazer essa verbação. É um procedimento evidentemente pago. Eu entendo que seria uma retificação do registro, ele vai falar em averbação, mas a gente sabe que as retificações são averbadas, então é um procedimento pago. Ele vai fazer a petição, a gente vai fazer o protocolo, a atuação, analisar, averbar a retificação, incluindo esse nome que não foi incluído à época, e depois emitir a segunda via desse registro.
eu acho importante, a gente pediu que vocês tivessem o provimento, né? Esse 151, eu acho importante a gente ler o 149, o 479A. Ele diz, que é isso que o Conrado explicou, 479A. É direito dos pais atribuir, se quiserem, nome ao natimorto, devendo o registro ser realizado no livro C auxiliar, com índice elaborado a partir dos nomes dos pais. Parágrafo 1º. Não será gerado CPF ao natimorto. Segundo, é assegurado aos pais o direito de averbação do nome, no caso do registro de natimorto, anteriormente lavrado sem essa informação. Aí ele fala que as regras para a composição do nome do natimorto são as mesmas a serem observadas quando do registro de nascimento. Então, aí a Moema leu para vocês o provimento, esse trecho, e aí ele vai finalizar ali falando que as regras da composição do nome do natimorto são as mesmas observadas quanto ao registro de nascimento. Quais são essas regras? A gente lida direto com isso. Hoje, o CNJ positivou no provimento 152 as regras para a composição do nome. Ele está no artigo 515b, que é um provimento que a gente vai falar logo após, e ali contém todas as regras possíveis para se escolher o nome desse natimorto, que são aplicadas mesmo do nome. Então, vou ler só a primeira parte, só para vocês terem ideia. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos prenome, de livre escolha por pais e sobrenome. Então, a pessoa tem que ter o nome e sobrenome, isso é obrigatório, que indicará a ascendência do registrado. Então, mais à frente, a gente vai falar um pouco do 515b, que é do provimento 153, mas aquelas regras do provimento 153 são aplicáveis aqui na questão do natimorto. No caso, para a composição do nome, né? Sim, para caso da composição do nome. Na composição do nome do natimorto. A segunda alteração que foi feita foi uma positivação. A lei vem falar que, em caso de nascer e respirar, ou nascer com algum sinal de vida, tem que fazer tanto o registro de nascimento quanto o de óbito. Lá em livro C, isso é regra geral. Só que a lei não era específica, não falava em qual cartório se faz. Você poderia fazer o do livro A em um, o do livro C em outro, né? O registro de nascimento num cartório, o registro de óbito em outro. A lei agora, o provimento veio agora falar que devem ser necessariamente feitos na mesma serventia. Então, o provimento veio deixar expresso, até acho que para ficar mais fácil de alguma consulta posterior, que seja feita na mesma serventia. E eu queria chamar a atenção para esse 479B, que é do 151 que a gente está falando. Se a criança, embora tenha nascido viva, morre na ocasião do parto, serão feitos necessariamente na mesma serventia 2 assentos, de nascimento e o de óbito, com elementos cabíveis e remissões recíprocas. Não esquecer das remissões recíprocas. Eu falo assim, quando eu converso com os colaboradores, eles estão aqui, eles sabem, a gente faz tudo muito mastigado, porque às vezes é tanta informação, então eu falo, são 2 assentos, um no livro A, porque aqui a criança nasceu, ela respirou e morreu na ocasião do parto, é diferente do natimorto. Então, o natimorto, C auxiliar. Aqui vão ser 2 registros em livros distintos, livro normal, nascimento e óbito. E as remissões recíprocas, são muito importantes as remissões recíprocas. E eu falo isso porque eu acho que muitos de nós aqui têm cartórios antigos. O que a gente pega de falta de remissão recíproca não é brincadeira. Isso dificulta tanto a nossa vida. E novamente falar da questão da importância da remissão recíproca. Perfeito. Seguimos, então, o artigo 495. Uma curiosidade que tem aí é que o capítulo 1A termina no 479B. E o capítulo 2A começa no 495A. Então, acho que foi um erro assim, do CNJ em relação à numeração. Ele passa do 479 e já vai para o 495. O que fala o artigo, esse capítulo 2A, do procedimento de registro de nascimento e produção? Ele vai falar daqueles casos onde os pais, o próprio Estado, a sociedade é omissa no registro da criança. Né? Tem alguns casos que a mãe some, deixa a criança no conselho tutelar, sem pessoas para fazer o registro. Eu entendo que são bem esses casos em específico. O que acontece? Esse procedimento
Todos esses artigos aqui que vem falando, 495A, 495B, 495C, eles não são de interesse dos cartórios, porque esse procedimento é um procedimento judicial que ele é feito na vara da infância e da juventude. Não é um procedimento no cartório. Então, se a criança está nessa situação de omissão, não é o cartório que vai fazer esse procedimento para o registro da criança. Esse procedimento tramitará numa vara da infância e juventude e depois para o cartório vai chegar o quê? Vai chegar o mandado judicial. Então, com o mandado judicial, aí sim o cartório vai poder fazer o registro dessa criança. Esse mandado ele pode vir tanto pela CRC quanto outro meio, que vai falar o artigo 495A, parágrafo 2º. Então, vai vir um mandado judicial, nós temos que cumprir. Né? Basicamente é isso. É um ponto que eu acho relevante deixar bem frisado para nós, para todos nós que temos registro civil, é o artigo 495E, porque ele vai trazer sempre aquelas regras que dá calafrio no registrador. É feito o registro, deverá o oficial de registro civil, no prazo de 5 dias úteis e sob pena de incorrer em infração disciplinar, remeter eletronicamente a certidão de nascimento ao juízo mandante para juntada aos autos. Então, além de fazer o registro, nós temos que mandar de forma eletrônica. Eu entendo que ou uma nota digital ou um PJE, para o juiz que mandou para nós, para que a gente possa cumprir a norma a contento. Então, fizemos o registro, 5 dias úteis. Depois de feito o registro, nós temos 5 dias úteis para poder encaminhar esse registro, né, a certidão, para o juiz da vara competente. Então, sobre o provimento 151, é o que nós preparamos aqui para falar para vocês. Essa parte final, como eu disse, não importa muito o procedimento, por conta que é um procedimento judicial. O que vai importar para nós é que esse registro seja enviado para o juiz em 5 dias úteis após a certidão ser enviada após o registro. Esse 152 aqui, que foi falado agora, o que eu acho mais importante mesmo é essa questão de poder ser no cartório diverso, né? Sim, sim. O 152, na verdade, vem alterar alguns artigos que já haviam na consolidação, né, no provimento 149, que é aquele que acho que quase ninguém leu todo, e já foi alterado. Ele veio facilitar... Só para situar o pessoal, calma aí, só um minuto. O 149, ele compilou todos os provimentos, todos não, ficaram pouquíssimos fora. Ele compilou todos os provimentos do CNJ, não teve alteração, correto? No 149, ele foi um compilado das normativas do CNJ, correto? Correto. Ele vai falar que é o Código Nacional de Normas Extrajudiciais, mas, na verdade, o que foi feito ali é uma compilação de todos aqueles provimentos esparsos, juntando em uma norma só, que agora ficou o provimento 149. E aí veio, na sequência, o 152, que já alterou esse 149. E o 149, na verdade, ele pegou os provimentos desse caso aqui, que é o 152 que a gente está falando agora. Ele trata de alteração de nome e gênero para pessoas transgêneras. Antigamente, ele era tratado no 73, né? Sim, provimento 73. Aí ele foi para o 149, assumiu lá os artigos 200 e pouco e seguintes, não é? 230 e pouco, se eu não me engano. Sim, o 231 não, é 518 à frente. 231, ele veio possibilitar, que é o primeiro artigo desse provimento, ele veio possibilitar que vai poder fazer esse procedimento por e-protocolo. Vai poder utilizar a CRC, né, para fazer o procedimento, vai deixar bem expresso que vai poder usar a CRC, ele vai falar assim, no caso de utilização de modos de e-protocolo da Central de Informações de Pessoas Naturais, né, decorrer do procedimento iniciado pelo requerente perante serventia diversa. E lá embaixo ele vai especificar. Então, você vai fazer como na serventia diversa? Como que você vai usar para a pessoa que quiser alterar o prenome e gênero em outra serventia? A gente vai usar a ferramenta da CRC. Então, esse é o primeiro artigo que vem falar, que é o 231, antes de entrar necessariamente nos artigos que vão tratar da alteração do prenome e gênero. Isso é importante a gente falar, então, porque, assim, a gente ainda recebe algumas reclamações
de outros estados, que algumas serventias no estado do Pará ainda não estão integradas à CRC, ou não têm o costume de olhar todo dia. Então, assim, cada vez mais isso vai ser o que é o comum, o que é a regra. Cada vez mais a regra vai se tornar eletrônico. Tem aí o SERP, etc. E cada vez menos, eu acredito, o balcão vai ser a regra. A gente sabe que no interior as pessoas vão no balcão, isso vai continuar normalmente, mas os cartórios precisam estar integrados efetivamente à CRC. Não é fazer o cadastro e olhar de 10 em 10 dias. Vocês têm que olhar na CRC todos os dias. Então, a gente já sabe. Alteração de prenome, de gênero e as questões relativas ao transgênero vão poder ser agora expressamente, já é feito, na verdade, mas agora expressamente na questão pela CRC. Então, é importante que todos integrem a CRC e olhem diariamente a CRC. Seguindo, então vamos falar primeiro do artigo 517. A gente já vai chegar nessa parte. Ele tem um ponto específico que vai falar do pagamento. Então, vamos lá. No artigo 517, o provimento veio trazer, veio sanar algumas dúvidas. Primeiro, ele veio facilitar, veio possibilitar que essa pessoa que queira alterar o prenome de gênero possa fazer em qualquer cartório de registro civil, perante qualquer oficial, e depois remetemos pela CRC. E ele vai falar expressamente que tem que ser feito no registro de nascimento. Né? O provimento anterior, ele falava assim: a averbação de prenome de gênero ou de ambos poderá ser realizada diretamente no ofício de RCPN, onde o assento foi lavrado. Não falava se era no nascimento, e se essa pessoa fosse casada, isso poderia ser no casamento. No meu caso, ocorreu o caso do pedido feito para mim, do cartório, deles quererem alterar o nome dos dois no registro de casamento, que era um casamento homoafetivo, foi feito no meu cartório, eles queriam alterar os dois ali. Eu entendi, pela ordem sequencial, né, pelas comunicações, que eu não poderia fazer. Eu fiz uma devolutiva à época, não tinha nem essa norma, falando que deveria ser feito no registro de nascimento, depois ele faria a comunicação para mim. A norma agora veio trazer de forma expressa que a alteração de prenome e gênero deve ser averbada no registro de nascimento. Isso aí ficou claro agora. O 517, vou ler aqui, se vocês puderem acompanhar, do provimento 152, né, que no caso, agora olhando lá no 149, é o artigo 517. Os procedimentos de alteração de prenome ou de gênero poderão ser realizados perante o ofício de RCPN em que se lavrou o assento de nascimento ou diverso ofício, né? A escolha do requerente. Então, qualquer cartório. Ou o cartório onde tem o nascimento, ou outro cartório que não tenha o assento daquela pessoa interessada. No caso de um pedido ser formulado perante o ofício de RCPN diverso daquele em que se lavrou o assento de nascimento, deverá o registrador, após a qualificação do pedido, encaminhar o procedimento ao oficial competente para a qualificação, que no caso aqui, quem é o do nascimento. E, se for o caso, a prática dos atos pertinentes no assento de nascimento. Que ele está dizendo que o oficial competente para praticar os atos lá vai ser o do nascimento. Aí ele diz, o encaminhamento, no parágrafo 2º, o encaminhamento de que trata o parágrafo 1º será feito por meio do módulo e-protocolo da CRC. Isso veio facilitar, né? Então, a pessoa, onde ela quer que esteja, ela pode entrar com o procedimento perante qualquer cartório de RCPN, e esse cartório, aí sim, queria que você especificasse os atos, né? O oficial que recebe esse pedido lá, que não é o de nascimento, o que ele vai proceder? Eu entendo que quem recebe vai receber a petição, o protocolo desse pedido, e depois a segunda via quando ela for emitida. Esses serão os atos de quem recebe. De quem vai averbar é o protocolo, a averbação, a certidão e as comunicações, se não forem feitas pela CRC. Então, esses seriam os atos que poderiam ser cobrados aí dos dois cartórios. Mais à frente, o provimento vai deixar bem claro que esse é um procedimento pago e os dois cartórios terão que receber esses valores. A gente vai falar mais um pouco disso. Nós vamos falar agora do artigo 518, parágrafo 4º, inciso A,
que ele também, nesse sentido de tentar facilitar a vida das pessoas, né, principalmente das pessoas que querem alterar o prenome gênero, que ele vai autorizar a utilização que esse procedimento seja feito por videoconferência. Porque ele vai falar assim, ó, para efeito desse artigo, equipara aos atos presenciais os realizados eletronicamente perante o SPN, na forma do parágrafo 8º do artigo 67 da Lei 6.015. Esse artigo foi alterado pela última lei de junho do ano passado para autorizar o casamento por videoconferência. Então, se entende aqui que também esses procedimentos de alteração de prenome e gêneros poderão ser feitos por meio de videoconferência. Deixa eu só voltar nesse aqui, porque eu acho que é importante a gente falar. Então, se for dada entrada num cartório diferente do nascimento, o que esse oficial lá vai realizar? De acordo com a nossa tabela, autuação e protocolo, que é o mesmo item, né? A petição e a segunda via, quando vierem as informações. É isso. O cartório onde é procedido o assento, autuação e protocolo, petição não mais, porque já vem do outro, averbação, e ele também ganha na segunda via. Tá entendido? Comunicação. Se as comunicações foram eletrônicas, ele vai falar melhor, elas não vão ter mais custo. Isso ele vai falar melhor. Mas, por enquanto, é importante a gente entender isso. Autuação, protocolo, nos dois. Petição, onde recebe. Segunda via, os dois também vão ganhar. O cartório que faz a averbação é o do nascimento. Ele tem o ato de averbação a mais. E, como eu falei, há previsão expressa da cobrança dos atos pelos dois cartórios, que é no primeiro artigo que autoriza a utilização do e-protocolo, o artigo 231A. Ao final, ele vai falar assim, ó, caber-lhe-á o pagamento dos emolumentos respectivos a todos os registradores envolvidos no procedimento. Então, todos os registradores, né, que são envolvidos nesse procedimento, tanto que recebe o pedido como faz a averbação e emite a certidão, deverão ser pagos os emolumentos. Esse é o que fala o artigo 231, aquele primeiro que nós falamos. Seguindo o parágrafo 7º A, vai falar... Artigo 518, parágrafo 7º A. Vai falar a questão do brasileiro naturalizado. Como que esse brasileiro naturalizado vai se identificar perante a serventia? Ele vai usar como certidão de nascimento a certidão de registro no livro E, do certificado de naturalização ou outro documento oficial. Por quê? Porque se ele é um brasileiro naturalizado, esse brasileiro não tem registro de nascimento no Brasil, né? Ele foi naturalizado. Então, o que ele vai usar para se identificar perante o cartório para fazer essa alteração de prenome e gênero? Ele vai usar a certidão de registro do livro E, que é a certidão ou do certificado de naturalização ou outro documento oficial que venha substituí-lo que esteja registrado no livro E. A redação é bem clara. Depois, fez todo o procedimento no cartório e esse brasileiro é naturalizado. Aonde você vai averbar isso? A lei também o provimento também vem trazer que a alteração de prenome e gênero deverá ser averbada à margem do registro do livro E. É lá no 518 mesmo, parágrafo 7º A, inciso 2º, né? Isso. A alteração do prenome ou do gênero, a gente está falando aqui de transgêneros, deve ser averbada à margem do registro indicado no inciso 1º deste parágrafo. Então, acho que encerramos nesse sentido e vamos seguir agora para o 518. E a margem rapidinho, e aí a margem que ele está falando aqui do registro é do registro lá no livro E. No livro E. Ele tem registrado lá o certificado de naturalização dele, no livro E. Aí você vai fazer a margem, o certificado de naturalização dele, que aquela pessoa alterou o prenome e gênero dela para fulano, para tal. E é aquela certidão que ele vai emitir e depois se identificar posteriormente. Tá. Seguimos com o 518A. O 518A vem trazer a possibilidade desse procedimento ser feito também em autoridade consular brasileira. Né? A autoridade consular brasileira pode receber esse pedido e encaminhar para os cartórios por meio da CRC.
ela deixa bem claro também na norma, que deve haver o pagamento dos emolumentos. E os emolumentos são pagos como? O cartório está longe, está distante, você não sabe onde é o cartório, como recebe, é tudo por meio da Central de Registro Civil, tudo por meio da CRC, que deve haver o recolhimento desses emolumentos quando é feito o procedimento de prenome e gênero perante uma autoridade consular brasileira. A autoridade consular brasileira não tem o CRC, não tem, não sei por que motivo não está instalado. Como que ele vai encaminhar isso para os cartórios? Ele vai encaminhar por meio do Ministério das Relações Exteriores. Então, vai chegar para os cartórios, por meio do Ministério das Relações Exteriores, o documento, o procedimento feito perante a autoridade consular brasileira, que pede alteração de prenome e gênero, mas que tem que também haver o pagamento dos emolumentos. Ele deixa bem claro isso de novo, mas os emolumentos têm que ser feitos pela CRC. Como vai se operacionalizar isso ainda, a gente não tem ciência, porque não tem conhecimento ainda de alguma autoridade consular brasileira que tenha essa ferramenta. Mas, se for feito, nós só vamos fazer o ato se tiver os emolumentos pagos pela CRC. Aí esses emolumentos estarão disponíveis para saque perante o CRC. Só dar um aviso que todos permaneçam com o áudio desligado para não prejudicar a audição de ninguém. Você contou também. Vamos continuando aqui, já finalizando o provimento 152, para falar das comunicações. Hoje as comunicações são feitas por nós por meio de ofícios. A gente encaminha ou eletronicamente ou encaminha fisicamente para os órgãos, né? Agora, a partir desse provimento, ele fala que essas comunicações têm que ser feitas pela CRC e sem custo ao cidadão. O artigo é bem claro, ele vai falando assim: finalizando o procedimento de alteração de prenome, o registrador que realizou a alteração comunicará eletronicamente por meio da Central de Registro Civil, sem qualquer custo, os atos aos órgãos expedidores do RG, CPF, título de eleitor e passaporte. Situando que entrou agora, que eu vi que entrou cliente agora, a gente está falando do provimento 152, que trata de um aprimoramento das regras de averbação, de alteração de nome e gênero de pessoas transgênero. Então, agora, as comunicações, elas têm que ser obrigatoriamente pela CRC e sem qualquer custo. Isso. Eu entrei em contato com o pessoal operacional da CRC Nacional. Eles falaram que para o Pará, para a questão de prenome e sobrenome, essas comunicações já estão todas funcionando, já estão todas aptas para serem usadas. Prenome e sobrenome que a 14382 alterou. As regras da 14382. Que é o provimento 153. Sim, que a gente vai falar aí. O 152, sobre o provimento 152, a CRC informou que para o CPF, o título de eleitor e o passaporte, essas comunicações estão aptas a serem feitas por lá. Então, para ser sem custo ao cidadão por lá. E o RG ainda não. O RG para prenome e gênero ainda deve ser feito daquela forma usual que nós fazíamos antes, que é a comunicação por ofício. Vamos lá. Não conseguimos comunicar pela CRC, não está funcionando. O provimento não engessou essa comunicação para ser feita só pela CRC. Ele põe o parágrafo 5º que vai falar assim: a comunicação de que trata esse caput, a critério e às expensas do requerente, poderá se dar por outro meio de transmissão, desde que oficial. Então, eu entendo, você não conseguiu comunicar para a CRC, não sei por qual motivo, ou a CRC não está disponível, ou não está fazendo essa comunicação por lá ainda, mas você pode fazer a comunicação da forma que nós vínhamos fazendo, né? E aí sim, às expensas do requerente, mas agora com essa informação que essas comunicações são feitas pela CRC, para esses órgãos que eu nominei aqui. Então, essas comunicações pelo esse novo provimento, elas são feitas sem qualquer custo para o usuário. Queria aqui deixar bem ressaltado isso, que a Noreg Arpen tem feito um trabalho hercúleo para tentar mudar essa questão das gratuidades sem ressarcimento. Mas não é um trabalho fácil, não é uma exclusividade do Pará. Nós temos em diversos estados atos que são gratuitos, mas que não têm ressarcimento. Mas, institucionalmente falando, a gente tem lutado muito para mudar isso.
acho que já tivemos alguns avanços, mas o fato é que a gente orienta que, a partir de agora, essas comunicações, quando realizadas pela CRC, eletronicamente, elas não tenham mais cobrança. Então, é importante que todos os cartórios atualizem o valor desse procedimento nas suas serventias, porque antes disso aqui a gente cobrava todas essas comunicações, e agora está expresso que se for realizado eletronicamente, pelo que eu entendi, ainda o RG não está podendo fazer pela CRC, aqui neste caso, então, entendo que neste caso, quando não dá para fazer pela CRC, tudo bem cobrar, mas fazendo pela CRC, fazendo eletronicamente, não temos mais como cobrar, e que pese sabermos que estamos aqui, o provimento faltou em relação à questão do ressarcimento, mas a gente orienta que seja feito gratuito agora. Então, que atualizem a tabela de vocês no valor de como vai ficar esse procedimento administrativo em cada serventia. Então, autuação, protocolo, que é a mesma coisa, petição, segunda via no cartório que recebeu, se for o caso de diverso, e o cartório competente, que é o de nascimento, autuação, protocolo, não tem mais a petição, porque já foi feito no outro cartório, se for o caso, ou se for feito direto no nascimento, também a petição, segunda via, averbação, e não tem mais as comunicações, salvo se não foi possível fazer pela CRC, correto? Perfeito. Seguindo aqui, o artigo 522 do provimento, ele veio fazer só algumas alterações de redação. O parágrafo 2º, ele veio incluir ali, incluir menores, porque falava que precisava autorização de ambos os pais. Mas quando? Né? Aí falou, quando menores. Né? Então, agora, o novo artigo vai falar assim, bem como autorização de ambos os pais, no caso de serem menores. Então, é só uma atualização de redação. Vou ler isso. Parágrafo 2º, artigo 522 do provimento. A subsequente averbação da alteração do prenome ou do gênero no registro de nascimento dos descendentes do requerente, então, dos descendentes do requerente, dependerá da anuência deles quando relativamente capazes ou maiores, bem como da autorização de ambos os pais, no caso de serem menores. É importante esse artigo, né? Isso, porque agora deixou bem claro, autorização de ambos os pais quando menores. Né? A redação anterior não tinha essa parte dos menores. O parágrafo 3º, o parágrafo 3º e o 4º, ele veio tratar da união estável. Então, peraí. Vamos dar um exemplo prático aqui do segundo, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo prático para o pessoal. Veio, no caso aqui, uma mãe, é isso? A mãe, ela mudou o gênero e o nome dela, correto? Perfeito. Vamos supor, ela era Maria, sexo feminino, ela vai passar agora a ser José, sexo masculino. Sim. Então, a subsequente averbação da alteração do prenome ou gênero no registro de nascimento dos filhos, dos descendentes do requerente, depende da anuência dos filhos quando forem maiores, bem como da autorização de ambos os pais, no caso de serem menores. Porque pode ser aqui, eu estou dando o exemplo da mãe, mas poderia ser a avó. Aí vai ter, de descendente, vai ter a mãe do filho e o filho, que no caso é o neto. Então, se o neto aqui for menor, depende da autorização de ambos os pais também? É isso? Ele veio trazer, Moema, porque a alteração do prenome gênero é individual. Né? Então, é individual. E o poder de representação dos filhos são de ambos os pais. Né? Então, enquanto menores, ambos os pais têm essa condição de decidir. Eles podem decidir em conjunto, e quando não tiver em conjunto, o juiz decide. Então, se a pessoa individualmente alterou o prenome gênero e o outro pai não quer que conste aquilo na certidão do filho, isso vai ser decidido judicialmente. Aqui, para fazer em cartório a alteração do nome do pai que alterou o prenome gênero no registro do filho, se menor, precisa dar autorização de ambos os pais. Aqui no caso, a Maria, que mudou para José, ela tem um filho que chama Paulo, que é menor. Para alterar lá, para que passe a ser, deixar de ser Maria para ser José, sexo feminino, masculino, vai precisar da autorização do outro pai também. De ambos os pais. Porque os filhos são menores. Isso. É só para a gente dar o exemplo, para ficar bem mais claro. Então, seguimos aí o parágrafo 3º, parágrafo 4º. Na verdade, ele foi alterado só porque falava somente de casamento. E tinha esquecido a questão da união estável. Então, agora, o parágrafo 3º
E o parágrafo 4º incluir a união-estável. Então, vai lá falar assim, a subsequente averbação de alteração do prenome gênero no registro de casamento ou de união estável do requerente dependerá da doença do cônjuge. Então, antes só falava do casamento, agora vem falar também da união estável. No parágrafo 4º, o que alterou foi a inclusão do ou do companheiro. Então, havendo discordância dos pais, dos cônjuges ou do companheiro, né, quando a averbação mencionada nos parágrafos anteriores, o consentimento deverá ser suprido judicialmente, que é aquilo que a gente falou há pouco. Né? Se um pai ou o cônjuge ou o companheiro discorda dessa alteração, isso quem vai decidir se vai alterar ou não é o judiciário. O 523 eu vou passar bem rápido, que na verdade ele foi instituído aí para a forma de cobrança do procedimento onde não haja lei específica. Aqui no Pará, nosso código, a nossa lei de emolumentos prevê a cobrança de todos os atos desse procedimento, né, que é petição, protocolo, averbação, expedição de segunda via e comunicações, quando não feita pela CRC a partir de agora. Então, esse artigo 523 somente institui a forma de cobrança em estados que ainda não têm como cobrar esse procedimento. Podemos entrar, então, no provimento 153? Podemos, vamos lá. Então, pessoal, o provimento 153, ele, na verdade, ele veio regular a própria lei do ano passado, que possibilitou a alteração do prenome e do sobrenome em cartório. A alteração do nome em cartório. Isso se decorre de um fenômeno que eles falam de desjudicialização, que é o fato específico de tirar o processo do judiciário e trazer para o extrajudicial. Hoje, isso já está sendo falado que é a extrajudicialização, porque seria o correto, porque você não retira o judiciário, você ainda pode fazer esse procedimento se quiser pelo judiciário, se tiver, nem temos ali no caso dos pais discordarem, né? Então nós estamos fazendo uma extrajudicialização. E essa extrajudicialização tem sido constante e tem demonstrado que o Estado brasileiro ele tem uma confiança muito grande nos cartórios. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vejo isso com uma margem muito grande para que o extrajudicial possa vir a crescer futuramente. Acho que uma das primeiras coisas que trouxeram para o extrajudicial foi os inventários, as separações. O judiciário viu isso. Nesse fenômeno de desafogar o judiciário, ele está confiando para nós, cartorários, grande parcela daquilo que era resolvido só no judiciário. Então, hoje, nós temos a oportunidade de resolver a vida do cidadão e de mostrar de uma forma efetiva e rápida como o cidadão pode resolver a sua vida perante o extrajudicial. Então, fizemos lá atrás com o inventário, partilha, agora viemos para os nomes e acredito que isso só vai se alargar. Então, por isso que a gente acredita muito nos cartórios, na competência dos cartórios, e o Estado brasileiro tem demonstrado isso, que confia muito nos cartórios. Então, nós temos uma grande responsabilidade nas mãos de fazer essas alterações, né, seguindo essas regras do CNJ, para que a cada vez mais venha mais serviços para que nós possamos fazer de forma extrajudicial. Então, só para complementar, esse 153, ele veio trazendo uma regulamentação sobre aquele procedimento que a 14382 alterou a 6.015 para possibilitar a alteração de prenome e sobrenome perante o oficial de registro civil, né? Sim, ele tem que fazer uma padronização nacional desses procedimentos, né? A gente tinha na lei de 2022, o que poderia ser feito. O ARPEM Nacional lançou uma cartilha com que achava que deveria ser feito naquele momento, porque não tinha a norma regulando, e hoje o provimento bem dizer aquela cartilha que nós recebemos da ARPEM, porque com certeza a ARPEM trabalhou em conjunto no CNJ para que ajudasse na construção desse provimento, e esse provimento veio trazer
bem próximo daquilo que a gente já faz, algumas diferenças a mais. Então, acho que é o primeiro aspecto que a gente tem que falar no nome, é que o nome tem dois aspectos. Tem dois aspectos o nome. Tem o aspecto público, de segurança pública, a gente precisa saber quem é aquela pessoa, o Estado precisa saber quem é aquela pessoa, e o aspecto privado, que é um direito da personalidade, e a pessoa tem o direito de se portar na sociedade da forma que lhe aprouver. Então, esse provimento veio regular o que a lei já queria trazer para o cidadão se portar naquela sociedade, no meio social ou no meio onde ele vive, com o nome que ele aprouver, porque isso faz parte da questão de um direito da personalidade dele. Mas o Estado não se desocupou ou não se ficou despreocupado com a questão da segurança jurídica. Então, se não vai fazer isso perante o judiciário, vai fazer perante outra esfera que garanta essa segurança jurídica para que isso possa ser feito. E aí, delegou aos cartórios essa competência que facilitou e muito a vida do cidadão. A gente trabalha em cartório já há algum tempo, a gente via lá processo para alteração de nome demorando 5 anos, para testar uma sentença com trânsito de julgado, e hoje nós fazemos isso rapidamente. Então, facilitou muito a vida do cidadão esse procedimento. Então, qual que é a finalidade do provimento 153, que eu vou abri-lo agora aqui? Ele veio padronizar a alteração extrajudicial do nome, prenome e sobrenome. Vamos iniciar aí pelo artigo 515-A, que ele vai falar exatamente isso, que ele aplica-se para o nome e não para prenome e gênero. Prenome e gênero nós já vimos ali atrás, foi tratado em outro artigo. Eu vou aqui já para o 515-B, quem tiver na mão. Composição do nome, né? A composição do nome, exato. O 515-B, na verdade, ele veio condensar num artigo tudo aquilo que já era pacífico na doutrina, aquilo que estava previsto na lei, ele veio trazer a composição do nome. Hoje, como que você dá o nome para uma pessoa, dá o nome para o seu filho? Você vai no 515-B, que está todas as regras ali. Tinha tem alguma regra específica ali, no parágrafo 5º, eu acho, e deixa eu achar só aqui, parágrafo 6º, que para a composição do nome é permitido acréscimo ou substituição de partícula entre os elementos do nome a critério do declarante. Isso era pacífico na doutrina e na jurisprudência, que isso é um elemento acidental e que o essas partículas não influenciavam no nome propriamente dito. O nome Foi ótimo ter vindo, né? Porque ainda gerava, assim, uma confusão, assim, não dá. Hoje ele veio deixar claro, isso aí não influi no nome, isso aí está fora do nome. O nome é prenome, sobrenome e agnome. Isso é nome. A partícula de, do, da. Hoje a pessoa pode tirar, suprimir, vem falar aqui, é permitido acréscimo, supressão de partícula entre elementos do nome a critério do declarante. Então ele pode alterar isso. E isso, na leitura do nome mesmo, ele não tem relevância mais, é o que se falou isso, que se positivou aí nesta norma. O artigo 515-C... Posso ler o 515-B? Eu acho importante a gente... Vamos ler? Você quer ler? Quero. Vamos ler o 515-B, pessoal? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome, de livre escolha dos pais, e o sobrenome, que indicará a ascendência do registrado. A pedido do declarante, no momento da lavratura do registro de nascimento, serão acrescidos ao prenome escolhido o sobrenome dos pais e ou de seus ascendentes, avós, tataravós, enfim, em qualquer ordem, sendo obrigatório que o nome contenha o sobrenome de ao menos um ascendente de qualquer grau, de qualquer uma das linhas de ascendência, devendo ser apresentadas certidões que comprovem a linha ascendente, sempre que o sobrenome escolhido não constar no nome dos pais. Então, se você quer incluir um sobrenome de um avô no nome do seu filho, mas que não consta no seu, você pode, desde que você comprove ali aquela ascendência. Parágrafo 2º. O oficial de registro civil não registrará nascimento que contenha prenome suscetível de expor ao ridículo seu portador. Observado que, quando o declarante não se conformar com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente nos termos da legislação local,
independentemente da cobrança de qualquer emolumento. Também não é novidade. Parágrafo 3º. Na hipótese de recusa tratada no parágrafo anterior, o oficial deve informar ao juiz competente as justificativas do declarante para escolha do prenome se houver. Havendo escolha de nome comum, o oficial orientará o declarante acerca da conveniência de acrescentar prenomes ou sobrenomes a fim de evitar prejuízo ao registrado em razão da homonímia. Então, nomes semelhantes, nomes iguais, né? Parágrafo 5º. Caso o declarante indique apenas o prenome do registrado, o oficial completará o nome, incluindo ao menos um sobrenome de cada um dos pais, se houver, e em qualquer ordem, sempre tendo em vista o afastamento de homonímia. Aqui, então, ele diz que se ele só declarar o prenome, a gente tem que incluir pelo menos um sobrenome do pai e da mãe, não é isso? Isso, é porque lá no caput desse dispositivo, ele vai falar lá que a pessoa tem direito ao nome, compondo-se o prenome e sobrenome. Então, pelo menos o nome, o prenome e sobrenome a pessoa tem que ter. E aí, o parágrafo 7º, que eu sei se você já leu, se o nome escolhido for idêntico ao de outra pessoa da família, é obrigatório o acréscimo de agnome ao final do nome, a fim de distingui-los. Também tem novidade. Sim. Seguimos aqui para o 515C. Ele é quase transcrição do artigo que já está previsto na lei 6.015, do artigo 55, parágrafo 4º, que é aquele caso onde o pai vai registrar a criança, a mãe falou para dar um nome, o pai vai lá, registra com outro e dava aquela briga que sempre teve, né? Sempre tem. E a gente não podia resolver, né? Já estava registrado o nome da criança, se não tivesse erro, né? Se não tivesse erro, esse caso deveria ir para a via judicial. Então, isso se solucionou com aquilo, e aqui ele veio deixar claro, eu acho, nesse artigo aqui, bem claro, que precisa do consenso dos dois, né? Do consenso dos dois, e ele deixou bem claro que é um ato pago. Ele vai lá no parágrafo único e vai falar assim, ó, por não se tratar de erro imputável oficial, em qualquer hipótese, serão devidos os emolumentos pela retificação realizada. Então, o pai registrou, a mãe não gostou do nome, foi ao cartório, é ato pago, e aí tem que ser cobrado do usuário essa alteração de nome, né? De nome. O 515D, ele abre as regras que competem à alteração de prenome. Ele é um pouco extenso, eu vou resumir ele aqui nos pontos importantes, mas aqui todo mundo acho que já tem a noção disso, né? Os pontos importantes é que a pessoa tem que ser maior de 18, o comparecimento é pessoal, eu gosto muito desse comparecimento pessoal, não sei se tem pessoas da defensoria aí, mas é porque não é aceito o ofício da defensoria para isso, não é aceito o ofício. Você não pode receber um ofício para alteração de prenome da defensoria pedindo para você alterar o nome da pessoa. Não existe isso. E essa norma do 515D veio deixar bem claro isso. Eu já tinha feito algumas devolutivas aqui em Belém, nesse sentido, que é necessário o comparecimento pessoal. E o CNJ, quando ele fala em comparecimento pessoal, tem decisões plenárias dele, eu tenho uma decisão plenária que é a mais famosa, que é no caso do sócio afetivo, o comparecimento é pessoal perante o registrador. Pode ser perante outro registrador? Pode. Mas pode ser pela defensoria? Não pode. Aqui o comparecimento é pessoal. Ele deixa claro nesse artigo, na alteração de prenome, que para fazer isso aí tem que ter comparecimento pessoal perante o oficial de registro civil. A forma aí motivada, né? A gente não tem uma forma específica. Pode-se substituir total ou parcial. Então, você pode acrescer, suprimir, inverter. É aquela regra de quase do pode tudo, né? Você não vai julgar isso. É vedada uma nova alteração extrajudicial, mesmo no caso dos transgêneros. Ele veio deixar isso claro no artigo também. Então, desse 515D, eu acho que é isso que é o importante. E como eu ressaltei aqui, o comparecimento pessoal, né? Ofício, isso aí não pode. A pessoa tem que vir pessoalmente no cartório. Isso é importante na hora de orientar a pessoa que vai alterar, né? Eu falo que é uma decisão muito importante. Você muda o nome, você tem uma vida inteira ali com aquele nome, né?
é uma faculdade, um direito dele, mas é importante a gente explicar. Ó, se você alterar isso aqui, não vai ter outro aqui, aí vai ter que ser judicial e tal. Então, passar essa informação para o usuário que está ali é muito importante, é nosso dever. Que aí o 515E vai falar isso, né, que o requerimento do prenome será assinado pelo requerente na presença do oficial de registro civil. É isso que eu acho que é o mais importante nesse sentido. Ele vai falar também, no parágrafo 3º, que aplica-se a esse procedimento as mesmas regras de apresentação de documentos do prenome gênero. Então, tudo aquilo documentos que você exige para prenome gênero, você vai usar aqui para o prenome. Então, o artigo 515E, parágrafo 3º. Ele vem, na verdade, positivar aquela orientação que eu falei anteriormente, que a ARPEN já fazia, já tinha dado para nós naquele manual. Então, todos os documentos que você vai exigir para prenome gênero, você vai exigir para alteração de prenome na forma extrajudicial. Uma coisa que eu acho importante também é o parágrafo 2º, que diz que o requerente deve declarar a inexistência de processo judicial em andamento que tenha por objeto a alteração pretendida, sendo que, em caso de existência, ele tem que comprovar o arquivamento feito na via judicial como condição ao procedimento administrativo. Isso é importante também a gente ter em mente. Então, seguindo no provimento, nós já estamos agora aqui no 515F. Os pontos que ele deixa bem claro, vou nominar aqui. O primeiro ponto é aquele que a publicidade, a alteração não tem natureza sigilosa. A alteração em número de documentos tem que constar no campo de informação da certidão, mesmo de breve relato. Na de breve relato, você tem que constar esses números de documentos. Um ponto ali que ele pontuou agora de forma expressa é do passaporte. Então, o passaporte, se a pessoa não tem passaporte, ela tem que justificar por que ela não tem esse documento. Né? Isso aí vem deixar de forma expressa. Então, são os pontos que eu estou pensando ali, que eu acho importante a gente ter essa noção. E, também finalizando esse artigo, um ponto relevante é que a publicação da alteração tem que ser feita na CRC a expensas do requerente. Então, a publicação da alteração do prenome é feita na CRC às expensas do requerente. Seguimos, então, para o 515G. Vai repetir a norma da regra do prenome gênero, que nós já falamos aqui, que é a comunicação gratuita pela CRC. Se for a comunicação para os órgãos for feita pela CRC, ela é feita de forma gratuita. Aqui, pela informação que tivemos da CRC Nacional, é que esses módulos já estão em funcionamento. RG também aqui no Pará? Eu fiz essa pergunta em específico para ele, porque nós não temos ainda, né, convênio com a Secretaria, tudo, mas a ARPEN ainda não tinha finalizado isso. Mas o Humberto, da CRC Nacional, falou que já pode fazer a comunicação também por ali. É bom a gente dar uma verificada, né? E aí a gente coloca no grupo depois. A gente tenta ratificar, porque né, ele falou conosco há pouco. Então, é isso. O 515G vai repetir a regra do prenome gênero, né, que a comunicação pelo CRC é gratuita. Agora, desculpa te interromper. Se a gente está conseguindo fazer a informação de RG para a secretaria aqui no estado do Pará eletrônica, para alteração de prenome, se isso realmente estiver já em vigor, porque eu sei que até semana passada não estava. Então, se já estiver, fica muito mais fácil da gente conseguir também linkar com o prenome e gênero do transgênero, né? Não faz sentido estar fazendo a comunicação automática pela CRC nesse caso e não estar fazendo do transgênero, concorda? Sim, eu não sei se é uma questão de sigilo, alguma coisa assim, porque pode prenome e gênero. Tá. Então é isso, o 515G vai falar disso, da comunicação por coisa. Se for por outro meio, o requerente tem que pagar. O 515H vai falar da suspeita de fraude, né? Então, há uma suspeita de fraude nesse caso, no caso da alteração do prenome, você vai ter que negar fundamentadamente, né? Que eu acho que é uma nota devolutiva, não entendo que é uma nota devolutiva. E se ele não se conformar, suscita dúvida, quem vai decidir é o juiz sobre o caso. Aí já vamos passando aqui para o artigo 515.1, que vai entrar
em específico nas alterações de sobrenome. Os pontos importantes, de novo, vai falar que o comparecimento, vai falar da necessidade do comparecimento perante o oficial, só que aqui, nesse caso, ele vai admitir a representação por procuração, que a gente vai falar um pouco mais à frente, porque tem um artigo específico que ele vai falar disso. Então, prenome, presença pessoal perante o oficial. Sobrenome, presença pessoal perante o oficial, mas pode ser feito por procurador. No caso do sobrenome, tem uma regra em específico também, que ele pede que as certidões sejam atualizadas. As certidões sejam atualizadas, o parágrafo 3º vai falar que as certidões apresentadas para alteração do sobrenome, ela tem que ter com emissão no máximo 90 dias. Então, essas certidões hoje, acho que é alguma coisa que a gente já tem que alterar nos nossos procedimentos, porque isso não tinha de forma expressa, agora tem. Então, ao alterar nome, sobrenome, eu entendo que tem que ter a certidão atualizada com 90 dias que a lei, que o provimento vem falar. Os documentos pessoais, apresentação dos documentos pessoais. Também? Ele está no artigo do sobrenome, né? Mas se você vai pensar que a norma do sobrenome, que o prenome é muito mais relevante do que o prenome, do que o sobrenome. Que é o parágrafo 3º, né? Que fala que considera-se atualizada quando expedida no máximo 90 dias. Perfeito. O artigo... Peraí, só um minuto. Aqui sobre a alteração de sobrenome, eu acho importante a gente falar, aqui bater as possibilidades. Então, inclusão de sobrenomes familiares, inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento, exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas, inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. Eu acho importante a gente bater nisso aqui e ter atenção nesses incisos. Isso. Aí, Moema, esses incisos, até esse provimento, eles não tinham exceção. Então, nós aplicamos a lei, né? Nós somos atividade vinculada, nós podemos fazer aquilo que a lei permite que a gente faça. Então, surgiu um caso para mim, no cartório, a pessoa era separada, era divorciada e queria voltar a usar o nome do marido, o sobrenome do marido. Eu fiz uma devolutiva porque nessas exceções, nessas regras, não tem, nesse caso, a inclusão. Tem a exclusão, não tem inclusão. Fiz a devolutiva. No caso, ela queria voltar a ter. Incluir, no caso. Só que agora tem a possibilidade, no parágrafo 1º, que traz a exceção. Se a alteração não se enquadrar nessas hipóteses, né, do 1 a 4 da lei, pode ser requerida, mas dependerá de justa causa e o juiz decidir. Então, no artigo 515.1, parágrafo 1º, a alteração de sobrenome fora das hipóteses acima descritas poderá ser requerida diretamente pelo oficial de registro. Então, ela ia requerer para mim, que nem ela fez. Chega lá no cartório, requer no cartório a alteração. Mas aí eu olho ali nos 4 incisos. Não cabe ali, não está. Então, eu não posso fazer sem decisão do juiz corregedor competente que avaliará a justa causa. Então, hoje, pode-se alterar o sobrenome de quase tudo, de quase toda forma, desde que haja decisão, haja justa causa e decisão pelo juiz. Então, nesse caso específico, eu ia receber esse pedido, eu ia verificar que não entrava nas hipóteses previstas pela lei e pelo provimento e iria fazer a devolutiva ou então suscitar uma dúvida direta para o juiz para que ele possa decidir se ela poderia utilizar o nome do ex-marido mesmo após o sobrenome do ex-marido, mesmo após o término da união conjugal. Da união conjugal. Seguimos aí por 515J. A alteração de sobrenome do menor pode ser pedida por ambos os pais, né? A representação por procuração pública ou particular com firma reconhecida.
Então, o 515J basicamente é isso, vai poder alteração do sobrenome do menor, mas desde que haja autorização de ambos os pais. Admite-se a representação, né, por procuração pública ou particular com firma reconhecida. Vamos ler esse. Só fechar aqui. Se o maior de se a criança, se o menor for maior de 16, precisa do seu consentimento. Precisa do seu consentimento. E sem isso, se não tiver a autorização de ambos os pais, precisa de decisão do juiz corregedor competente. Então, 515J. Se aquele cujo sobrenome se pretenda alterar for pessoa incapaz, a alteração dependerá de 1. No caso de incapacidade por menoridade, depende de requerimento escrito formalizado por ambos os pais na forma do 515P, admitida a representação de qualquer deles mediante procuração por escritura pública ou instrumento particular com firma reconhecida, cumulativamente com o consentimento da pessoa, se esta for maior de 16 anos, ou seja, relativamente incapaz. Nos demais casos, depende de decisão do juiz corregedor permanente. O 515K é bem simples, a alteração do sobrenome não precisa ser publicada, né? Diferente da do prenome, que precisa ser publicada. Então, a alteração do sobrenome não há necessidade de publicação. A certidão emitida no campo de observações, informações, deve constar a averbação com o nome completo anterior e o atual. Então, você vai emitir a certidão, alterou o sobrenome, então você vai emitir a certidão constando no campo observações a averbação com o nome completo anterior e o atual. Isso é muito importante. O 515L vai falar que a inclusão e exclusão do sobrenome do cônjuge, nas hipóteses previstas, né, nos incisos acima que a gente viu há pouco, não depende da anuência do cônjuge, e aplicam essas regras também aos conviventes em união estável, devidamente registrada no livro E. A gente sempre falou que o registro da união estável é facultativo, né, e é isso, mais ou menos, que dá a se entender. Só que hoje, todas as normas que você vai ler sobre união estável, você só pode praticar algum ato ou só pode ter algum direito decorrente dela se ela estiver registrada no livro E. Então, aqui é o caso. Então, você pode pedir a inclusão e exclusão do sobrenome do ex-companheiro, desde que essa união estável seja devidamente registrada no livro E. O 515M, ela traz diversas regras sobre a inclusão do sobrenome do padrasto ou madrasta. Basicamente, resumindo, para você poder incluir o sobrenome do seu padrasto ou madrasta, você precisa ter motivo justificável, consentimento por escrito de ambos os pais registrais e do padrasto ou da madrasta, né, dependendo se for da madrasta que é incluir, se precisa do consentimento dela, se for do padrasto dele, a comprovação da relação de padastril ou madastril. A manifestação desses incisos, né, todos esses incisos aqui da inclusão do sobrenome de padrasto ou madrasta, também se admite por meio de videoconferência. É isso que vem falar o artigo 515M, sobre a inclusão de sobrenome de padrasto ou madrasta, sobre os requisitos que necessitam e sobre a possibilidade de uso da videoconferência no caso. Isso é importante falar aqui. Duas coisas que eu acho importante, que essa relação com o padrasto e a madrasta e a inclusão do sobrenome, ela não vai implicar no reconhecimento de filiação socioafetiva. É diferente, a filiação socioafetiva, ela já traz consigo uma série de consequências, inclusive para efeitos de sucessão. E a outra coisa que eu acho importante falar é que no caso da videoconferência, em todos os casos que os provimentos vieram autorizando aqui, é muito importante que a serventia tenha um procedimento de armazenamento seguro desta videoconferência junto ao processo que é desenvolvido. Então, a videoconferência, a gravação eletrônica disso, ela vai fazer parte integrante do procedimento administrativo em questão.
Seguimos para as regras comuns aos procedimentos de alteração de prenome e sobrenome. Então, agora, tudo que nós formos falar agora, a partir do 515N, aplica-se tanto à alteração de prenome como de sobrenome. O 515N vai falar, em específico, que se o nome escolhido for idêntico a de outra pessoa da família, é obrigatório o uso do agnônimo. Então, isso aí é uma regra que veio constar aqui. E a pessoa pode ter o nome igual, mas o sobrenome era diferente, mas agora com o acréscimo do sobrenome ficou o nome igual de outro familiar, então é obrigatório o acréscimo do sobrenome. O 515-O vai falar novamente em comparecimento pessoal obrigatório. Então, só admite a representação para alteração exclusiva do sobrenome mediante procuração pública. Então, é aquilo que eu falei que ia falar mais abaixo, é exatamente aqui. O sobrenome você pode alterar por procuração, mas você precisa de uma procuração pública, lavrada em menos de 90 dias, e especificar na procuração que ato vai ser feito e o nome completo que vai ser adotado. Né? Então, fica bem tranquilo aí para a gente ver que há necessidade da intervenção dos cartórios, ou de notas, nesse caso, que tem a procuração pública, ou do registro civil, para receber o processo, tudo de forma pessoal e, no caso específico da procuração, que a procuração tem que ser lavrada, tem que ser pública, lavrada menos de 90 dias e especificar tanto o que o ato vai fazer, a alteração do sobrenome, como o nome completo da pessoa vai ser adotado. Tem que ter cuidado com isso aí, porque nesse caso da procuração é exclusivo para sobrenome, para não fazer confusão. No 515P, vai falar que o comparecimento pessoal obrigatório pode ser utilizado a videoconferência nos casos de adoção de nome de padrasto e madrasta, a gente já havia falado disso. O 515Q, ele vai falar que o registrador que averbou a alteração do nome deve comunicar as certidões dos atos anteriores. Aqui eu fiquei meio confuso até, porque se o registrador que averbou a alteração do nome deve comunicar a serventia dos atos anteriores, se lá vai falar que tem que alterar no nascimento, eu acho que eles queriam falar dos posteriores, né? Talvez alterou o nome, comunica o casamento. Se casou, se essa pessoa foi casada, basta que seja comunicado ao último casamento, e essa comunicação não desobriga o requerente de fazer as alterações em outros documentos em órgãos específicos. O nosso cartório vai fazer as comunicações que deve, pela lei, comunicação ao ato posterior, fez alteração no registro de nascimento, nós vamos comunicar o último casamento, pronto. Os demais atos que ele precisa trocar, alterar, ele tem que comparecer pessoalmente. Então, ele deixa bem claro que essa comunicação que nós fazemos aos cartórios posteriores não desobriga o requerente de atualizar os registros em outros cadastros. E a gente já cobra, nesse momento, o valor desses outros cartórios, que vai ser feito na averbação dos outros cartórios, né? O 515R, o procedimento pode ser feito no RCPN de registro de nascimento ou outra, a sua escolha, depois deve ser encaminhado ao registro de nascimento, aquilo que aplica na regra do prenome gênero, já aplica aqui também. O 515S, os documentos deverão ser arquivados onde tramitou o procedimento e também no que houve averbação. Então, os dois procedimentos são arquivados. Onde entrou o pedido, né, se foi em dois cartórios, e onde averbou também. Então, você arquiva os dois processos nos dois cartórios. Esse é o fundamento que a gente entende que justifica a autuação do processo nos dois, porque os dois vão ter que arquivar. Então, se o pedido foi feito em cartório diverso do competente do nascimento, você vai autuar naquele que recebeu e vai autuar também no cartório competente para fazer o ato de averbação dele. O artigo 515T prevê a forma de cobrança do procedimento onde não haja lei específica, então não merece maiores delongas, que nós já temos o meio de cobrança aqui na nossa tabela estadual de emolumentos. O 515U e V vai falar da situação do transnacional, que é aquilo que nós já falamos lá atrás, na questão do prenome, do registro ser do livro E, com o documento estrangeiro que ele apresentar, faz o registro no livro E, e depois as alterações de prenome e sobrenome serão averbadas à margem do livro E desse naturalizado, desse brasileiro naturalizado.
O 518, nono, já fechando aqui a nossa intervenção, ele vai falar que as ações em andamentos ou débitos pendentes, resumindo, né, pendentes, não impede a averbação, mas deverá ser comunicado ao juiz e órgãos à expensa do requerente. Então, a pessoa tem uma ação civil em trâmite. Você vai impedir de alterar o prenome e gênero? Não. Você vai alterar o prenome ou o sobrenome? Não. Você vai alterar, pedir uma comunicação e fazer essa comunicação aí de forma oficial e à expensa do requerente. Eu entendo que aí esgotamos esses 3 provimentos. Como falamos anteriormente, esses provimentos são uniformizações nacionais. As normas das corregedorias estaduais, em que tiverem normas diversas do que está aí, elas vão ser ou revogadas ou alteradas. Então, essas normas são hoje de observância obrigatória por nós, registradores civis. Como eu disse também, é aquela coisa de a gente... tem coisas que a gente quer fazer e tem coisas que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer exatamente isso que está hoje constando nisso, porque já foi publicado perante o CNJ, e isso já é uma norma vigente no nosso ordenamento ali na área de cartórios. Só para finalizar, voltando lá no início da nossa palestra, que a gente falou sobre essas questões da restauração e suprimento, esqueci de falar do suprimento. É muito importante que o suprimento, hoje, na maioria do estado, ainda dependendo de mandado judicial, mas em algumas serventias, o juiz, o corregedor local já regulamentou, é muito importante que o suprimento seja feito mediante um ato de averbação, onde você vai fazer constar que procede-se essa averbação para constar que os dados tais e tais e tais foram objeto de procedimento de suprimento, processo de suprimento, se for judicial, mencionando o número do processo, mandado do juiz e tal, e informar na averbação os dados que estão sendo supridos. Por exemplo, estava faltando o nome dos avós, sei lá. Então, para constar o suprimento do nome dos avós maternos, que passa a constar como fulano e cicrano. Então, o suprimento não é simplesmente você pegar o livro antigo, ir lá com a caneta e escrever o que está faltando no campo. Não, tem que fazer uma averbação, seja judicial, seja administrativa, onde já é autorizado. E assim como a gente falou no início aqui do treinamento, provavelmente vai sair um provimento estadual para todo o estado, tem que fazer o ato de averbação lá à margem daquele assento. No caso do suprimento, é naquele livro mesmo onde está sendo objeto do suprimento. Você não vai fazer algo no livro corrente, é diferente da restauração. Esses procedimentos da restauração e suprimento, seja agora só judicial, seja posteriormente, a gente conseguindo o provimento estadual, ou nas cidades onde já tem provimento local, é muito importante a gente uniformizar, porque está dando problema. Então, a gente queria trazer isso. Eu queria finalizar agradecendo a audiência maravilhosa, agradecendo ao Dr. Conrado, que é uma pessoa assim que eu não tenho palavras para falar o quanto ele se dedica não só ao registro civil, mas a todas as especialidades, a todas as esferas da questão administrativa aqui da Anoreg. Se não fosse ele, eu não sei o que seria da minha vida. E eu queria agradecer muito a todos vocês. Quero ver se a gente consegue mais tempo para fazer isso, porque isso aqui não é uma palestra, é um treinamento, é um estudo conjunto, porque às vezes a gente não tem tempo nas nossas serventias de reunir todo mundo, ler. Por isso que às vezes eu faço questão, vamos ler esse artigo, vamos tentar fazer isso mais vezes. Não é fácil, a gente tem muitas coisas, existem muitos cursos por aí, mas eu acho agora, a gente inaugurou o auditório para isso, eu espero que o áudio esteja jóia aí, a gente investiu aqui para poder fazer. Vocês não estão vendo mais o nosso auditório aqui, tem gente aqui também, dos cartórios aqui da região metropolitana, funcionários e registradores, que eu agradeço a presença, e todo mundo, os funcionários da Anoreg também, porque eles também estão por dentro de tudo em matéria registral notarial. Então, eu queria agradecer a presença e vamos ver se a gente consegue fazer mais vezes isso aqui, que eu chamo muito mais do que um treinamento, um estudo conjunto, porque a gente aprende em conjunto. Hoje, como foram muitas matérias, a gente não abriu para perguntas. E eu espero que estejam no chat, até que eu olhei que não tinha. Mas se tiver alguma pergunta, a gente vai olhar e vai tentar responder depois. E volto a reforçar
que as perguntas nos grupos, elas podem ocorrer, a gente tenta ajudar, mas se utilizem da ferramenta de perguntas e respostas, que é um benefício da Anoreg e dos institutos membros, para os cartórios do Pará. Se utilizem disso porque a gente tem uma equipe contratada, com comissão formada, e a gente entende que isso a gente consegue trazer uma resposta mais qualificada, mais bem pensada para vocês. Lembrando que no site a gente está com essas respostas separadas por assunto, e a gente está cada vez mais tornando o site com mais informações das jurisprudências do tribunal também. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. Muito obrigada, Conrado, novamente. Obrigada pela presença de todos. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Fechou aí.